E eu acho que está no ar mais um podcast número 5. Eu sou o Leandro e eu vou falar um pouquinho sobre gatos, como sempre. Hoje a Fernanda não está aqui, não está no momento, ela vai chegar depois, ela tá fora por um motivo nobre, ela tá conduzindo aí um parto de uma cadelinha. Logo mais ela está aqui com a gente, e hoje tem um tema interessante que eu gostaria muito de falar com a Fernanda, que são os mitos e verdades sobre gatos. Às vezes a gente ouve alguma coisa sobre gatos e não sabe se é verdade ou não, nunca parou para procurar no Google também tem muita besteira. Então a gente vai falar sobre alguns desses mitos que pelo menos a gente considera assim os mais comuns. E a gente também tem uma entrevista muito legal hoje, daquelas entrevistas como adotante de 3 gatinhos que não aconteceram de uma forma muito comum. Eu vou contar a história deles e a gente vai conversar com a Letícia, a tutora desses gatinhos, e é bem bacana essa história. E para começar, como já virou de costume, vamos começar com os nossos directs e as mensagens que o pessoal envia comentando dos podcasts antigos, né? Aqui, ó, o primeiro, estou amando o Ronroncast. Na espera de um sobre como introduzir outro gato no ambiente. Isso é interessante. Estou super sofrendo, pois minha fêmea não aceita a outra. As gatinhas brigando. E parabéns pelo trabalho, Priscila. Pelo YouTube, recebemos aqui uma mensagem, parabéns, muito legal. Uma sugestão, se conseguirem fazer com imagens, seria bem bacana. Boa sorte. Mensagem da Fabi. Fabi, na verdade, assim, é legal com imagens e tal, mas uma característica do podcast é ser um áudio, é uma coisa bem para se ouvir. Quem sabe a gente pode fazer futuramente uma live, um vídeo, alguma coisa que possa aparecer aí uma imagem. O que a gente faz é colocar nas nossas redes sociais uma foto, né, mostrando quando a gente entrevista e fala sobre os gatinhos, põe a foto dos gatinhos. A gente conversou com a Josi, que é de todos, merece um sofá quentinho, a gente colocou um sofá, então a gente coloca uma imagem nas nossas redes sociais promovendo esse podcast. Aí outra mensagem também no YouTube, sim, a história é triste, porém com um final feliz. Estava falando da Polly. Graças a Deus e ao Projeto Ronron. Deus abençoe vocês. Muito lindo esse trabalho. Vai ter o Ronroncast do Olavo? Interessante. A gente podia falar do Olavo aqui. A história do Olavo também é bem legal. A gente vai trazer essa história completa para cá. A gente comentou do Olavo e a gente vai falar dele. Quero saber sobre ele também. Mensagem da Ana Paula. E outro no YouTube, falando também da Polly, que história triste, mas graças ao projeto adotante houve um final feliz. Mais uma vez, parabéns a todos, Deus abençoe imensamente vocês. Mensagem do Alex. Pessoal, quem achou que fosse ter algum direct, alguma mensagem da minha mãe, se enganou. Quem quiser entrar em contato com a gente pode enviar uma mensagem nas próprias plataformas, na plataforma que permita, que nem o YouTube, e pode enviar também uma mensagem ou direct pelo Facebook ou pelo Instagram. Eu vou contar agora uma história muito bacana, né, sobre um resgate e uma adoção. Tanto o resgate quanto a adoção foram bem interessantes. O Fernando, recebeu uma mensagem de uma conhecida dele que uma gata havia sido envenenada. Ela até mandou a foto desnecessariamente, mas a gente já sabia que não era uma coisa legal, dizendo que a gata havia sido envenenada e ela tinha 3 filhotes que corriam perigo onde ela morava. Já que um gato tinha sido envenenado, os outros também poderiam ser. E um pitbull, um cara com um pitbull, uma pessoa estava caminhando com o pitbull e acabou atacando uma das gatinhas. Ele, para não deixar o pitbull terminar o serviço, jogou por cima do muro, num terreno baldio, essa gatinha. Já tinham dado
essa gatinha como morta e tinham mais 2, era um total de 3 gatos. Fui lá com o Fernando, procuramos, chegamos lá, a moça não tinha separado esses 2 gatinhos. A gente falou, mas você falou pra gente vir aqui, eles estão sempre aqui, deu, pô. Aí você começa a perguntar pra um, não sabe, informações desencontradas. A gente procurou, a gente ficou lá um tempão. Quando já tava desistindo, encontraram um gatinho pequenininho em forma de rosquinha, assim, sabe aquela forma de croissant? E não se mexia, tava urinada. A gente pegou, colocou e continuou procurando o outro, né? O irmão procurou, também não achava, até que uma pessoa falou que estava não sei onde, a gente foi lá e encontrou o segundo gatinho. A gente já estava entrando no carro para ir embora, apareceu o terceiro. A gente ficou muito contente, a gente falou, pô, mas tinham dado um deles como morto e tal. A gente percebeu que era a primeira, que ela não se mexia. Aí a gente, obviamente, levou para a veterinária, fez os exames devidos e constatou que ela estava com uma fratura no quadril e lesão na coluna do ataque do cachorro. Ela ainda foi jogada no terreno baldio, imagina como é que ela estava. E tudo bem, ela seguiu para tratamento e os outros 2 gatinhos foram para a feirinha de adoção. Foi onde a gente encontrou a Letícia e a gente vai conversar com ela e vai contar o resto da história. Letícia, você tá ouvindo, tudo bem? Oi, tô ouvindo sim, tudo bem. Tudo bem. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vai ser muito legal ouvir como estão os gatinhos e um pouco mais da história deles. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Fico muito contente de participar, porque realmente a história deles é comovente, com início triste e um final feliz, né? Porque conseguimos unir os irmãos. É muito legal, essa história é muito legal mesmo. A gente já teve alguns casos de adoção, de adotantes que adotaram 3 gatos, mas não na mesma hora, não irmãos. A gente teve uma moça que adotou 2 e depois adotou mais 1. E tem também o Rafa, ele adotou acho que 3 gatos com o nosso grupo. Então, assim, essa história é bem interessante. Ó, Letícia, me diga uma coisa, como é que começou a sua história com gatos? Eu pergunto isso para todo mundo. Onde surgiu a sua paixão por gatos? Então, na verdade, eu venho de uma família onde sempre se teve cachorro, né? Porque existem as pessoas, assim, que amam todos os animais e tem as pessoas que preferem gato ou preferem cachorro. Sim. E a minha mãe, ela sempre preferiu cachorro do que gato, né? Por uma questão pessoal. Mas eu sempre quis ter gato, né? Eu sempre fui apaixonada por gato. E eu sempre falei que quando eu tivesse a minha casa, eu teria um gato, uma vez que minha mãe não permitia eu ter. Pois bem, eu casei, eu fiquei sem nenhum bicho, porque o meu ex-marido, ele não era muito fã de animais por conta da sujeira. Ele ama animais, mas assim, longe dele. E aí eu frustrei, eu falei, poxa, eu nunca vou ter ali um gatinho, né? E aí o cachorrinho da minha mãe morreu e surgiu um gato na vida da minha mãe, no telhado. E o gato infernizou ela até ela adotar ele e hoje é o amor da vida dela. Ah, são os gatos que a gente já comentou, são daqueles gatos que planejam o próprio resgate, né? Exato. E aí eu vendo aquilo, eu falei, não é possível, né? Minha mãe nunca quis ter um gato enquanto eu morava com ela, agora que eu não moro mais, ela tem um gato e eu não. E aí eu estava passeando, né, por Embu das Artes, nossa, já faz quanto tempo isso, Lê? Eu acho que tem uns 2 anos. 2 anos e meio, né? Faz tempo. Mais ou menos. E aí eu tava, eu com o meu ex-namorado lá, e a gente falou, vamos adotar um gato? Eu falei, vamos, meu sonho é adotar um gato. Ele, eu quero um bichinho também. Aí chegamos lá, e aí eis que a gente se depara com 2 coisinhas miúdas, parecidíssimos, né? Porque aqueles gatinhos pequenininhos cinza que você vê na cara, que é um vira-latinha. E assim, um totalmente recuado e o outro não parava de miar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei assim, olha, eu quero pegar aquele mais quietinho. Aí ele falou, mas eu quero o que tá miando. Aí nisso, o Fernando, né? Isso, o Fernando que normalmente faz a feirinha. Isso. Aí o Fernando chegou pra gente, aí ele falou, né, a história deles. Até então ele nem tinha mencionado ainda a irmãzinha, né?
Aí ele falou, eles foram resgatados, a mãezinha morreu envenenada. E aí nisso um chegou no outro e deitou, assim, no colo do outro. Aí eu olhei pra cara dele, ele olhou pra mim e ele falou, tá, quem alimenta um gato alimenta dois, não vamos separar os irmãos. Eu falei, nem ferrando, vamos ficar com os dois. E aí já foi uma baita de uma alegria, né, porque a gente queria um, acabamos ali na emoção pegando os dois. E aí ele contou a história da terceira gatinha, que ela não podia ainda ser adotada, porque ela tava com o probleminha na bacia e tudo mais. E nós ficamos bem tristes por ela, né? Que acho que até a expectativa de vocês nem era muito boa pra ela, né? Não, a gente tava otimista, porém tomando os cuidados. Ela ia ter um tratamento e a gente não sabia quando ele estaria disponível. É muito complicado você ter um gatinho que fica prostrado, né? Felizmente ela estava prostrada por dor. Felizmente, assim, podia ser algo pior, né? Não que seja feliz, mas não era nada pior, que nem uma lesão grave na coluna que impedisse que ela andasse. Então, fosse um gato normal, né? Então aí esses gatinhos, né? A gente ainda não falou dos nomes dele, né? O Chantilly e o Caramelo, né? Os dois. Isso! Isso foi bem legal, Leandro, porque assim, quando nós pegamos os dois, eles eram bem filhotes, acho que tinha 2 meses, indo para 3 meses de vida, e eles eram bem parecidos, né? Aquela pelagenzinha cinza, o pelinho um pouco batido. E aí o que diferenciou um do outro é que quando você virava assim eles de barriguinha, um tinha uma mancha branca embaixo e o outro uma mancha marronzinha. Aí eu falei, olha, a gente pode dar um nome baseado nessa mancha, né, pra lembrar quem é quem. Aí eu falei, o que tem a mancha caramelo pode ser caramelo. Eu falei, interessante, o que tem a mancha branco. Aí eu falei, pode ser o chantilly do caramelo. Aí ficou, o caramelo e o chantilly. Eu não sabia. Aí ficou chantilly e caramelo. E aí 1 mês depois, né, vocês postaram lá na página do Facebook a foto da vulga Mercedes, né? Até ela se chamava Mercedes, que ela estava pronta para adoção, né? Isso, exatamente. Aí eu olhei, nossa, aquilo me deu um aperto, assim, eu falei, meu Deus, eles eram 3 irmãozinhos, imagina como ela tá longe deles, eu não sei se ela lembra deles ou não, mas tá doendo em mim. Aí meu ex-namorado olhou pra mim e ele falou, já sei, onde come 2, come 3. Eu falei, exatamente, vamos pegar ela também. Aí eu mandei uma mensagem pro Fernando, eu falei, vamos adotar a Mercedes. A gente comemorou muito por aqui quando essa informação chegou no grupo. A gente comemorou bastante. Ai, que legal. E como é que foi a chegada dela? Porque gato é assim, às vezes o gato... Eu já tive gato internado, que o irmão dele, depois que ele volta à internação, o irmão dele não reconhece. Acha que o cheiro é diferente e tal. Ele fica olhando assim, dá aquele fus e tal, mas depois fica tudo bem. Como é que foi a chegada dela? Você acha que eles chegaram a reconhecer, estranhar? Acredito, porque gato ele estranha com facilidade, né? Sim. E foi bem difícil, assim, os primeiros dias, porque ela tinha acabado o tratamento dela, recém-acabado, né? Então ela ainda estava com uma dificuldade para andar, ela tinha um pouco de dificuldade para comer, então até a orientação do Fernando foi dar um pouco de danoninho para ela, porque o cálcio estava ajudando na calcificação dela. Então, assim, a gente teve que ter um cuidado diferente com ela. Então, foi um pouco diferente o cenário de trazer um gato saudável para um lar onde já tinham 2 gatos, né? Então, nós trouxemos ali uma gatinha que precisava de uma atenção especial, onde já existiam 2 gatos. Aí esses 2 devem ter pensado, que papo é esse? Tamo aqui, a gente vira de barriga pra cima, a gente deita no colo, ronrona. Aí chega essa daí, nem sei de onde veio. E ganha gatoninho, né? Nossa irmã chega agora e fica com todo esse mimo. Foi mais ou menos isso. E aí nós deixamos ela dentro de um quarto fechado durante os primeiros dias. Então, assim, enquanto a gente trabalhava fora, deixávamos eles separados. E aí, quando chegava em casa, aí sim a gente fazia um contato com eles e com a gente perto, né? Então, assim, naquele momento eles vão rosnando um pro outro, mostrando os dentes, mas você vê que é a linguagem deles, que não é nada ofensivo. Tá falando, que ninguém... essa casa é minha, cuidado onde você pisa, tal, esse papo de gato, né? Esse danoninho é meu, mas a casa é minha, né? Eu nunca comi danoninho, você chegou agora já tá comendo danoninho, né? Exatamente, tipo, você tá no meu território, mas você tem uma coisa que eu quero, que é um danoninho, então a gente vai negociar, mais ou menos isso.
E daí, assim, demorou poucos dias, viu? Eu acho que mais ou menos ali com 5 dias a gente já conseguiu deixar a porta aberta e uni-los. E eles ficaram bem, assim, bem entretidos um com o outro. Eles ficaram com uma amizade bem forte até o momento que nós castramos a Mercedes. Que aí a Mercedes virou Cherry, né? Porque ela tinha que ter um nome de doce também. Assim como os irmãos, ela virou a Cherry. Não tem nada no corpo, assim, de Cherry. Foi mais, assim, pra seguir a mesma linhagem de doces, né? Isso, além de seguir a linhagem de doces, até uma analogia legal, porque sempre a gente fala que falta cereja do bolo. Então, Cherry em inglês é cereja, né? Então, ela foi a cereja do bolo para essa adoção. Então, acabou casando ali o nome. E aí ela não podia ser castrada na época, né? Foi até orientado que nós fizéssemos a castração dela depois que ela tivesse pelo menos uns 6 ou 8 meses de vida, por conta da dor que ela tinha, que a gente não tinha como mensurar a dor dela, né? Uhum. Então, quando foi em setembro daquele mesmo, nós adotamos eles em março. Pelos cálculos, eles tinham nascido em janeiro. E aí, quando foi em setembro daquele mesmo ano, eu levei ela para castrar. E aí, assim, levei tudo normal. Quando eu trouxe essa bichinha para casa, aí começou uma guerra, né? Porque aí, sim, ela veio com outro cheiro. Os hormônios dela mudaram, então ela já não era mais a cereja do bolo para eles. Aí, assim, foi um momento de readaptação, vamos dizer assim. Eu acho que foi até mais difícil do que a introdução dela no cenário familiar dos gatos, né? Acho que o retorno dela do veterinário causou um pouco mais de impacto para eles. Mas aí também acabou isso passando acontece, o tempo. Mas também passa, né? É um tempo de readaptação, como você falou. Exatamente, aí passa e aí assim, hoje eles já convivem super bem, ela é até braba pro tamanho dela, né, porque ela não cresceu tanto quanto eles, ela é menorzinha, e eu sempre brinco, eu falo que ela é muito braba pro tamanho dela, porque o Chantilly querer brincar com ela roça, ela vai pra cima, ela dá pau nele, ele sai miando e chorando, e é até engraçado de ver, porque ele é o maior, né, ele é musculoso, o Chantilly é forte, grandão, mas ela bota o bicho pra correr, não tem frescura com ela não, ela é braba. Mas você sabe que eu tinha, né, 3 gatos irmãos, a mesma ninhada. E o maior deles, ele acabou infelizmente falecendo, o maior deles, ele era o mais medroso. Também era assim aqui em casa. É sempre assim, mas chega a ser até engraçado. Mas à noite também vira tudo festa, porque eu deitar na cama, os 3 deitam em cima de mim, um encostadinho no outro, aí viram melhores amigos, né? Dividem o calor da cama da mãe, divide o carinho da mãe, aí fica tudo bem. Ah, isso é muito legal. Eu ia até te perguntar, mas você já mencionou algumas vezes, né? Eu ia até te perguntar como é que é uma adoção conjunta. Eu queria saber de você como é ter 2 e até 3 gatos, ao invés de, por exemplo, se tivesse só um. Olha, é diferente, porque assim, o gato, pra quem já teve, né, e até pra quem não teve já deve ter ouvido falar, eles são mais individualistas do que um cachorro e mais independentes. Então, assim, eles dependem menos da presença humana do que um cachorro. Então, se você tem um gato apenas, ele tende a ser, pelo menos comigo é a visão que eu tenho, tá? Ele tende a ser um pouco mais carente e precisar mais da atenção do que quando você tem mais de um. Porque quando você tem mais de um, eles brincam muito entre eles. Então, assim, eles vão depender menos de você. Às vezes é até um pouco carente pro humano, né? Porque você quer a atenção do gato, mas eles estão dando atenção entre si, então tá tudo bem pra eles. Mas é legal porque eles brincam muito entre eles. Então, assim, é gostoso. Acaba sendo um passatempo pra mim ver eles brincando assim um com o outro. É uma coisa hilária, né? Você fica gravando vídeo, tirando foto. E quando você já tem um gatinho apenas, você já não tem esse prazer. Porque ele não tem com quem brincar, né? Então ele brinca sozinho ou vai pedir carinho pra você. Então, se você sai de casa, vai passar um dia fora, ele acaba ficando sozinho. E você falou... Uma coisa que você falou, eu acho que o cachorro e o gato demonstram um afeto de forma diferente. O gato gosta muito da presença humana e gosta muito da presença de outros gatos. Claro, se ele não tiver nenhuma desavença. Então... o pessoal, tem muita gente que fala, o gato se vira sozinho, o cara vai viajar no final de semana e deixa o gatinho sozinho, ou trabalha o dia inteiro fora.
e tem um gato em casa, o gato chega, eu chego, ele tá deitado. Mas se você tem outro gatinho, eles vão dormir juntos, eles vão brincar juntos, vão comer juntos, é muito legal, né? Exatamente esse ponto que eu acho muito bacana, porque eles acabam se bastando entre si, né? É como você falou, parece que eles amam o humano de uma mesma forma, mas eles demonstram de forma diferente. Adoção conjunta eu sempre indico e é muito legal. E você tocou em outro assunto também que é muito legal, a gente fala sempre aqui. Você falou da sua mãe e você falou de você também. Quem tem um gatinho, quem não tem um gatinho, fala, não gosto muito de gato e tal. Agora, eu não conheço ninguém que tenha tido gatos e fala, eu tive gato por anos, mas eu não gosto. É muito, assim, eu não conheço. Deve existir, mas eu não conheço. Exatamente, porque é muito legal ter gato, é muito gostoso, a própria interação deles é bem diferente, assim, né? Porque se você for até comparar com o próprio cachorro, que é bem divertido, o cachorro ele faz lá as palhaçadas dele, ele é uma criança, ele é um bobão, né? Ele diverte todo mundo. Uhum. E o gato, o mais interessante que eu acho do gato é que eles são todos misteriosos, todos com cara de tipo, eu já sou mais evoluído do que um cachorro, mas eles fazem as mesmas bagunças, eles se dão mal do mesmo jeito, e você vê que no final é tudo igual, né? Eles só demonstram ter ali uma superioridade, porque é um gato, né? Todo pomposo, mas assim... exagerado. Exatamente, você vê que por fim cai tudo por terra, porque eles são bobos igual uns cachorros, né? E eles só não sabem disso, eles se acham superiores, e é muito legal essa parte. E quando você tem mais de um, isso fica muito evidente. É que quando você vai na casa de alguém, o gato tem essa característica, mas na sua casa. Por exemplo, você vai na casa de alguém, às vezes o gato ele olha pra porta e fala, pô, tem visita de novo, eu nem vou lá. Tem gato que tem um pouquinho mais dado, sobe no colo, mas normalmente o cachorro sempre vem. Você vai na casa de alguém, o cachorro vem e tal, você pede pra sentar, ele senta, dá pata. O gato não tem gato que não dá mínima pra você. E gato de rua, normalmente, eles são mais assustados, tal, então eles não brincam, eles não demonstram carinho. Então as pessoas que não têm gato em casa pensam, gato é assim, gato é individualista, tal. E tendo gato em casa, o convívio é completamente diferente, né? O gato, ele aprende sempre, né? O que você se propõe a ensinar para um gato, ele pode ter a idade que for, ele aprende, ele muda os hábitos dele de acordo com a sua vida. Ele pode não gostar no primeiro momento e você vai perceber isso, porque ele vai fazer xixi cocô fora só para falar para você que ele não gostou, mas ele acaba mudando a rotina dele por você. E isso é muito legal, porque você consegue moldar um gato a vida inteira. Diferente ali do cachorro, né? Que o cachorrinho, se ele já é um cachorro que nasce brabo, ele vai ser bravo o resto da vida. Se ele é um cachorrinho que não gosta, que passa a mão na orelha, ele não vai gostar o resto da vida. O gato não, ele tá sempre numa metamorfose que te leva a querer conhecer ainda mais a vida dos gatos, né? O que eles têm pra te trazer de legal. Isso eu acho fantástico. Não, e essa mudança não acontece só por um motivo externo. Eu pego aqui o Cebola, meu gatinho. O Cebola, às vezes, ele vai lá e ele quer dormir na janela. Ele dorme na janela. De repente, de uma semana para outra, ele muda o local, ele fica uma semana ali. Parece que é um comportamento dinâmico. Ele vai mudando, de repente ele tá dormindo no pior lugar do mundo, o lugar que eu não dormiria nunca. Ele vai lá e tá dormindo lá, ele acha confortável. Eu falei, beleza, ele pode dormir em qualquer lugar, na cama, no sofá. Sim. Ele opta por lá. Isso é bem engraçado, né? Isso mostra que eles não são reativos à mudança. E isso, acho que na vida cotidiana que nós temos hoje é muito vantajoso, né? Eu acabei... Quando eu adotei eles, eu morava nessa casa que atualmente eu estou morando, mas eu fiz uma transição para um apartamento no qual eu retornei esse mês. Então, assim, eles tiveram 2 mudanças de ambiente que numa primeira semana foi estressante para eles. Só que depois eles voltaram a ser os gatos de sempre, até mais companheiros e mais carentes de alguns pontos, e eles estão sempre em mudança, você consegue sempre pôr alguma coisa nova na rotina deles, né? Então isso que é legal, porque eles demonstram aquela reação num primeiro momento, mas quando é por fim eles acabam mudando com você, e você se sente feliz por isso, porque é difícil mexer com rotina dos bichinhos, né?
local de água, de comida, do banheiro deles e tudo mais. Mas eles acabam fazendo valer a pena. E eu tenho 3, né? Então, assim, são 3 rotinas diferentes, porque cada um tem uma personalidade aqui dentro e eu tenho que respeitá-los de acordo com a personalidade deles, né? Ai de mim se eu quiser tratar os 3 da mesma forma. Então, eles acabam se inteirando nessas mudanças. Isso é muito legal de gato. Mas legal. Uma coisa importante é assim, os gatos, eles sentem muito a mudança, só que eles são adaptáveis. Mas eles sentem a mudança. Às vezes, até onde você tem um pote de comida, de água, você troca, caixinha de areia, ele estranha, mas ele se adapta. Letícia, foi muito legal saber mais da vida deles hoje. Eu fiquei muito, muito feliz em saber que eles estão bem e saber um pouquinho mais da rotina deles. Eu queria te agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite e participar do nosso Ronroncast. Imagina, eu que agradeço vocês, parabenizo mais uma vez a ação, né, do projeto Ronron. Eu conheci no dia que eu adotei esses 2 irmãozinhos lindos, que por sinal um já tá aqui deitado no meu colo. Eu tô falando com vocês e eu tô fazendo carinho nele. E desde o dia que eu adotei eles, né, eu vi a veracidade do projeto de vocês, a responsabilidade, e já falei isso pro Fernando e falo agora assim pra todo mundo. Com muito, muito amor mesmo no coração que eu adotei esses gatos, e se eu pudesse eu adotaria mais com vocês, porque vocês têm um amor imenso para trazer esses gatinhos abandonados até pessoas como eu, né, que gostam e se dedicam. Então, assim, é fantástico o projeto de vocês. Eu só tenho a agradecer vocês também pela confiança, né, de permitir aí eu adotar uma família linda como essa. E obrigado mesmo. Quem eu puder indicar, sempre indico o trabalho de vocês. E obrigada pela oportunidade de poder falar da vida deles, porque para mim também é um orgulho. E eu vou mandar foto atualizada deles, viu? Muito obrigado por tudo que você falou. E a gente se fala então. Obrigadão. Tchau, tchau. Tá, joia. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Muito legal saber mais dessa história. Começou uma história aí que era para não dar certo, né? Começou com uma tragédia e hoje deu tudo certo. Muito legal, muito bacana falar deles. Agora eu tô ouvindo um barulho aqui, eu acho que é a Fernanda. Fernanda, você voltou? Chegou aqui para se juntar a nós? A nós, não a mim, né? Consegui chegar, Lê, desculpa o atraso. Tava cumprindo seus compromissos veterinários? Tava ajudando no parto de uma cachorrinha, não consegui sair antes. Ah, tá. A gente teve um papo bacana aqui para falar com a Letícia da adoção dos gatinhos. Agora você vai ter que ouvir nas nossas plataformas. Ah, combinado. Pode deixar que assim que estiver disponível você é a primeira a escutar. Ô Fê, e a gente tem um negócio muito bacana para conversar agora. Pelo menos eu acho bacana, eu gosto dessas coisas. Mitos e verdades sobre gatos. Aquelas coisas que a gente sempre acha, sempre fica se perguntando se é verdade, se não é. E o porquê que é verdade ou o porquê que não é. Vamos lá? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo te ajudar. Tem uns que são meio óbvios, mas a gente pode falar do assunto. Por exemplo, os gatos sempre caem de pé? Tem pessoa que fala, não, o gato sempre cai de pé, né? Coitados dos gatos, né? Esse eu acho que a gente escuta desde filhote, pra você ver como que é a cabeça da veterinária. Esse a gente escuta desde pequeno, né, Lê? Desde criança. Mas assim, é claro que não, né? E outra, se o gato cair num lugar alto, ele vai cair, vai machucar a pata. O mesmo pessoal que acredita que o gato sempre cai de pé é aquele que acredita que o pão sempre cai virado com a manteiga pra baixo, né? Mas existe uma explicação lógica, uma explicação física, né, pro pão cair pra baixo por conta do peso da manteiga. Mas o gato, na verdade, eles são animais que eles têm um equilíbrio e uma conformação óssea muito preparada para grandes saltos. É diferente do cachorro, mesmo da gente. Então, se eles saltam de grandes alturas, eles tendem a cair da maneira adequada, eles conseguem distribuir para o corpo dele, né, para os membros, o peso adequado. Então, daí que surge essa lenda, não vou falar uma lenda, né? Porque não daí que surge
essa fama do gato sempre cair de pé. Lógico que, dependendo da altura que ele cair, não vamos colocar o pular, que ele cair, ele tem que virar para ele conseguir cair da maneira adequada. Então não pode ser uma altura também, né, muito extravagante. E tem o impacto da gravidade, né, Lê? Não dá pra gente querer importante que o gato... não fazerem o teste em casa. Pelo amor de Deus. O teste. Então, Fê, se a gente amarrar um pão com manteiga nas costas do gato, a tendência é a manteiga não cair virada pro chão, é o gato cair em pé. Então, eu lembro o mito do gato é mais forte, né? O mito do gato é mais forte que o do pão, com certeza. Na verdade, o do gato não é um mito, é uma verdade dentro da nossa realidade, né? O gato, se ele tá lá numa altura, ele cair, ele consegue virar e como vou colocar, pousar da maneira adequada. O pão, eu já não sei. O pão pode tentar em casa, o gato não. O negócio é tomar cuidado pro pão não cair e o gato também, né? E eu não pegar o pão escorregada, aqueles problemas todos. Agora outra coisa, Fê, isso a gente ouve não só de gatos, ouve bastante de cachorro. Tem muita gente que fala, não, o animal deve parir antes de castrar, é saudável, tal. A gente não ouve isso, tem um pessoal que fala, né? Isso é 100% mito, Lê, 100% mito. É ao contrário, né? É melhor já castrar. Na verdade, o ideal é você deixar a gatinha ter o primeiro cio. E aí, quando ela entrar no cio, você procura o veterinário para castrar. Porque quando tem o primeiro cio, você vai ter a maturidade sexual e a gata vai conseguir... os órgãos vão terminar o crescimento, enfim. Porém, tudo tem que ser muito bem avaliado, porque se é uma gata que tem acesso à rua, você castra antes dela entrar no primeiro cio. Porque o risco dela pegar cria... E aí, piorar o nosso trabalho é muito alto. Mas não tem que esperar ela cruzar para castrar de maneira nenhuma, porque isso não tem nenhum benefício para a saúde dela. Tá, então esse é mito, né? Mito. Outro aqui, Fê. Os gatos não podem ser treinados. Isso também é mito, Lê. Dá pra ser treinado. É mais difícil que cachorro, mas dá pra ir ensinando, treinando. Tem que ter mais paciência que o gato, ele é mais manhoso, né? É que é bem diferente. O cachorro, ele consegue ser condicionado mais fácil do que o gato. Mas não quer dizer que o gato não possa ser treinado. Muito pelo contrário. Eu tenho muito gato. Inclusive, recebi essa semana, Lê, o vídeo de um gatinho que a gente doou no projeto que busca bolinha de papel. A pessoa joga, o gatinho busca. Então, achei isso super bonitinho. Depois eu posso até te mandar para postar lá nos nossos stories. Eles podem ser treinados assim como os cães. Legal, mais um mito. Só tem que ter mais paciência. Mais um mito, então. Outro, gato pode comer chocolate? Olha que bonitinho, ele come chocolate. Não, de maneira nenhuma. O chocolate você dá para veterinária. O gato não pode de maneira nenhuma comer chocolate. O chocolate contém uma substância tóxica para o gato que vai fazer mal, vai prejudicar. Em alguns casos, dependendo da quantidade, pode levar o seu animal a óbito. Então, chocolate só para veterinária. Leva lá, deixa na minha mesa. A veterinária pode, né? A veterinária deve. Ela... Até o bromina não faz mal para veterinária. Não, a teobromina não prejudica a veterinária, prejudica só o gato e o cachorro. Então, pegou um chocolate e falou, nossa, pra quem eu vou dar? Liga pra mim, coloca lá na minha mesa, manda pelo correio, eu posso comer à vontade. O gato, de jeito nenhum. Tá, outro mito então, ó, chocolate só pra veterinária. Outro mito então. Gatos caseiros não ficam doentes. Se você tem um gato caseiro, não precisa vacinar. Não, esse daí não fica doente. Eu já ouvi isso daí também. Não, isso não é verdade, também é um mito, até porque para ficar doente todo mundo está predisposto, assim como os gatos. É lógico que se você tiver um gato domiciliado, que é um gato que não sai de casa, não dá aquelas voltinhas, ele vai ter menos chances de ficar doente. Mas para o gato não ficar doente, ele tem que ir no veterinário pelo menos uma vez por ano, você tem que fazer acompanhamento, precisa vacinar. Essa coisa de, o gato não sai de casa, o gato não vai ficar doente nunca, não é assim que funciona, até porque existem doenças genéticas, né? Então é um mito. Mito. Os gatos têm 7 vidas. Eu vi na entrevista com o Alex que você falou de 9 vidas. Eu também fiquei sem graça de falar. Eu falei, eu sempre ouvi que eram 7 vidas, tal. Os gatos têm 7 vidas? Esse daí é meio óbvio, né?
Na verdade, isso é um mito. Eu falei 9 porque nos países ingleses os gatos têm 9 e ninguém sabe explicar em que momento eles perderam 2 vidas e virou 7. Porque o que a gente conhece desde sempre são as 7 vidas. Mas lá nos outros países ingleses eles têm 2 a mais. Mas isso é uma lenda. Aqui na Cabala, o 7 é um número da maior potência mágica e o 9 também. Então acho que depende da Maia. Eu não entendo muito aí, mas é mais ou menos isso que fica entre o 7 e o 9, né? Pode ser. Independente de 7 ou 9, Lê, isso é uma lenda que vem lá da Idade Média, quando se associavam os gatos com as bruxas e diziam que elas podiam entrar no corpo dos gatos até 7 vezes, né? Ou até 9 vezes, enfim. Então vinha essa história, essa lenda. E como o gato é um animal que ele tem uma resistência maior física, né? Gato é mais difícil ele ficar doente. Isso a gente diz porque o gato na natureza ele é um predador. Então ele não pode se dar o luxo de qualquer coisinha ele adoecer porque ele vira presa, pensando no gato selvagem. Então o gato doméstico que ainda tem um pouco desses traços, como ele tem uma resistência um pouquinho maior, a gente até brinca na veterinária, isso aí já perdeu uma vida, isso aí já perdeu 2. Eu tenho uns pacientes que estão com vida negativa lá na contabilidade deles, mas a gente sabe que isso é um mito, não é verdade que eles têm 7 vidas. E também o gato, assim, ele tem uma resistência, pelo menos imediata. Por exemplo, se o gato cai de um lugar alto, é atropelado, às vezes ele consegue até correr, mas corre na hora, né? Depois acaba tendo hemorragia, alguma coisa. Eu acho que isso também acaba enganando algumas pessoas, né? A natureza deles, na verdade, até com formação óssea e tudo, eles têm uma natureza um pouco mais resistente do que o cão. Vamos comparar com o cachorro, que é o animal doméstico que mais concorre ali. Mas eles não têm 7 vidas, não. Não me inventa de testar que nem jogar o gato da altura lá, que não funciona. Para não se testar, né? Tá. Agora, outra coisa interessante, esse é bem interessante, eu acho que muita gente não sabe, já pode ter ouvido falar, gatos brancos de olhos azuis, são surdos? Olha, na verdade, como a gente fala do gato branco ter um pouco da genética do albino, alguns gatos brancos de olhos azuis são sim surdos, Lê. Não são todos, não é regra. Não é uma regra que pode se aplicar a todos, mas é uma chance grande desse tipo de gato ser surdo, né? Exatamente, a genética deles já predispõe à surdez. Interessante, essa parte é interessante. E já falando de tipos de gatos, cores, pelagem, gatos tricolores e escaminhas, são sempre fêmeas? Lê, a maioria são, mas não são sempre, né? Quase todos, eu considero. Quando eu vejo uma escaminha e quando eu vejo uma tricolor, eu falo, é fêmea. Lê, eu nunca vi, Fernanda, nunca vi fêmea, macho tricolor ou macho escaminha. Porque o escaminha é uma variação do tricolor, né? São três tons de cor, mas ela também é tricolor. Eu nunca vi. Eu tenho uma veterinária super de confiança, amiga minha, que já viu um macho tricolor. Inclusive ela castrou este gato. Agora, eu mesmo é igual... Como que fala aquelas lendas? O saci, aquilo que ninguém nunca viu? Cabeça de bacalhau? Isso aí, igual cabeça de bacalhau, nunca vi. Tá. Eu também nunca vi, mas se você falou que existe, existe. E amarelo, são sempre machos? A maioria dos amarelos são machos, mas aí é porque o gene que dá origem à cor amarela, ele é recessivo. Então, as fêmeas, existem fêmeas amarelas, toda a amarela, sem um branco na composição da cor, é mais raro ainda em fêmea. Porque o amarelo, a cor amarela mesmo, ela não tem tanta predominância. É o laranjinha que chamam, né? Isso. Ó, na próxima semana, no próximo podcast, a gente vai discutir quais gatos são mais fáceis e mais difíceis, mais procurados e menos procurados para adoção. Ah, legal, Lê. Bom, Fê, tem mais alguns mitos, eu acho que é legal deixar para o próximo. E a gente já convida o pessoal, quem tiver algum mito para a gente debater aqui, enviar pelos directs, mensagens ou pelas plataformas, mensagens nas plataformas, né? Vai ser bacana. Ah, legal. Quem tiver dúvida também, Lê, de veterinária, sobre adoção de gato, manda pra gente que a gente esclarece aqui. Então é isso aí, Fê. Então aqui
se encerra o nosso 5º podcast, né? Queria agradecer a você aí pela correria, aparecer aqui, a Letícia pela entrevista, e lembrar a todos que nossos podcasts vão para o ar às quintas-feiras, e a gente aguarda a todos lá. E nosso podcast é uma produção da Liz Sousa. Obrigado, Felipe. Até mais, pessoal. Tchauzinho, Lê.